Meus caríssimos e caríssimas, graça e paz, louvado seja o nosso Pai Celestial, a quem pertence a glória. Este é o 6º vídeo da série Identidade. São segredos do reino de Deus. E eu quero começar com uma frase aqui, antes de nós orarmos, já pedindo a você que se inscreva no canal, aperte o sininho para você ser notificado, compartilhe com mais alguém se você quer abençoar alguma vida, para que possa conhecer a verdadeira identidade. Olha, Deus é bom, Ele é fiel. E a frase é: as situações que você está vivendo é sempre moldada pelo significado que você dá a elas. Então aqui tem uma chave poderosa. Qual o significado que você está dando à situação que você está vivendo hoje? É o reino de Deus se revelando por meio das Escrituras. Oremos. Senhor Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom e as tuas misericórdias duram para sempre, de geração em geração, a tua fidelidade. E eu peço, Deus, por cada um dos teus filhos e filhas que tem me acompanhado aqui, Pai, que tem comentado, que tem também, ó Deus, transbordado o conhecimento aqui recebido. Pai, eu peço ao Senhor que surpreenda-os mais uma vez com a tua fidelidade, com entendimento de verdades espirituais, para louvor da tua glória, em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Amém. Escute, o texto bíblico é Gênesis 50, versículo 20, que diz assim: Vós bem tentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar a vida a um povo grande. Olha, esta é a história de José, quando ele se revela aos seus irmãos, depois deles trazerem a Benjamim. E eu quero fazer questão de ler o capítulo 45, versículo 5 também, que é muito importante. 45, versículo 5, que vai dizer assim: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese o vosso coração por me haveres vendido para cá, porque para a conservação da vida Deus me enviou diante da vossa face. Olha, imagine esses irmãos que fizeram tanto mal a José, encontrando-o agora como príncipe no Egito, vestido com essas vestes que transmitia autoridade. E aqui tem uma grande chave para você pensar sobre ela. Nós já temos falado com isso. Cuidado com a foto que o inimigo está pintando sobre você. Deus tem a sua fotografia e você precisa se conhecer na sua verdadeira identidade, para que você não seja iludido por certas situações que você esteja passando, para que você não se venda, para que você não negocie os princípios que você carrega. José é um grande exemplo para nós. Eu falo que nós temos que aprender, e talvez você já tenha ouvido isto também, a viver por propósito e não por promessas. Quando você conhece o seu propósito de vida, você vai preservar o princípio. E por mais que as pessoas tenham te machucado, te ferido, José foi jogado ali naquele poço pelos seus irmãos, mas ele não se ressentiu, ele não ficou ali remoendo a situação, sabe? Ele não deixou o ódio nascer no seu coração. É por isso que eu comecei com esta frase: olha, as situações que você está vivendo é sempre moldada pelo significado que você dá a elas. Então, o que você está vivendo hoje? O que você passou? José, ele diz: eu sou José. E esse momento, para mim, é crucial, né? Quando os seus irmãos
ouvem essa palavra, porque até aquele instante eles não sabiam que era o seu irmão que foi colocado num lugar que Deus já tinha preparado para ele desde a eternidade. Por isso que eu tenho mostrado a história de homens e mulheres na Bíblia. Por que o seu fim seria diferente? Sabe? Você precisa ressignificar suas experiências passadas. Paulo, o apóstolo Paulo, no Último Testamento, que é o Novo Testamento, ele teve que ressignificar suas experiências. Se você ficar preso a coisas ou situações que te aconteceram ou coisas que te fizeram, você não vai fluir na sua verdadeira identidade. Você precisa entender o que José entendeu. Foi Deus que me enviou à frente de vocês para salvar vocês, para que vocês vivam um novo mundo. E, na verdade, foi atribuído por José um novo significado àquele poço. É muito interessante a história de José, maravilhosa também a história de Daniel. E, é claro, existem histórias de mulheres também de Deus nas Escrituras. Mas o que me chama a atenção é que o sonho que causou problema para José no início, depois se tornou o sonho que o levou à promoção. E você precisa compreender isso. Se você contou, como José contou, seu pai, seus irmãos, o sonho que ele teve, o que levou a essa inveja, e não só isso, mas também o fato do pai ter confeccionado, né, aquela túnica colorida para José. Então nasce inveja. Tem pessoas que têm ciúmes, tem pessoas que não acreditam no que Deus tem na sua vida para fazer com que você também deixe de acreditar naquilo que Deus pode fazer na sua vida. Na verdade, algumas coisas já foram consumadas lá na cruz do Calvário. Mas se ele ficasse ressentido com o problema do primeiro sonho, provavelmente ele não resolveria o problema de Faraó no seu segundo sonho. Então pense sobre isso. Deus quer que você continue sonhando, mas não fique apegado a um passado que te trouxe problema. Um sonho trouxe problema para José, o outro sonho trouxe a solução. Então, olha, vendido para o mercado de escravos. E como é que esse sujeito consegue dizer o que ele diz? Fazer de algo tão dramático que foi a história da sua vida, ao ser traído e vendido, negociado, caluniado, depois preso. Você sabe de todo o processo de José antes dele chegar, sabe, a governador. Mas o importante é nós sabermos que chega um momento que Deus marca para mudar a história da sua vida. E você esteja preparado para esse tempo. É por isso que eu tenho falado sobre essa questão de identidade. É por isso que nós estamos no 6º vídeo dessa série. Você tem autoridade para atribuir significado diferente à sua história passada. Você tem que dar um novo significado às suas experiências passadas de uma forma a não se enfraquecer, mas se fortalecer. Porque não é à toa que Romanos 8:28 fala que todas as coisas cooperam, contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qualquer coisa que tenha ocorrido na sua vida ou que esteja ocorrendo não determina quem você é e nem determina que é o seu fim. Deus tem um propósito em transformar, sabe, tragédia em glória para que o seu próprio nome seja exaltado. Você está sendo transformado de glória em glória, sabe?
você vai se parecendo mais com Jesus quando você, sabe, se livra do ressentimento, da ofensa, da amargura, da falta de perdão. Quando você começa a fluir um espírito de gratidão, de celebração, contentamento, como diz o apóstolo Paulo, independente da situação que você esteja vivendo. Ainda não é o fim. Comece a atribuir significados capacitantes às suas histórias. Porque tem muitas pessoas que ficam lamentando a história de vida e estão atribuindo significados incapacitantes ao que ocorre na vida delas. E isso cria, limita aquela pessoa, cria um trauma. E esse trauma vai sendo carregado e essa pessoa precisa ser curada. Todas as vezes que alguém toca no assunto, essa pessoa, sabe, ela se desestabiliza, porque aquelas histórias que não foram ressignificadas se tornaram essa mensagem de incapacidade. Então você vai ter que atribuir significados corretos no tempo presente aos acontecimentos do seu passado. José, ele compreendeu isso de uma maneira muito profunda. E é por isso que eu estou te dando ele como exemplo. Sabe? Pergunte a Deus. Sabe? Naqueles momentos difíceis. O que Deus está fazendo? O que Deus está fazendo nesse momento negativo que você fala da sua vida? Sabe? Não é porque as coisas estão acontecendo. É descobrir o propósito. O que Deus quer nos ensinar. Às vezes, as pessoas zombam da nossa história, elas agem com um tom de crítica no que diz respeito a nós cristãos. Onde estava Deus quando aconteceu, hein? Esse Deus que você diz crer, esse Deus que você diz confiar. É sempre assim. Cuidado para você não querer se justificar diante de uma dificuldade, uma luta que você está passando, no sentido de dizer, eu não mereço passar por isso, eu sou uma pessoa boa. Escute, você pode estar passando por certas situações para que você se torne uma pessoa melhor ainda, mas depende de como você está lidando com isso, como você encara essa situação, como você reage. No 5º vídeo, eu creio que vocês lembram do porquê que algumas pessoas não saem do lugar, porque ela coloca o foco dela naquela situação e não consegue enxergar além. Ela não consegue ver além. Agora a pergunta é, José era um vilão ou um herói? José, como príncipe do Egito, presença de Deus na sua vida, ele era um orgulhoso ou ele era uma pessoa humilde? É aqui que muitas pessoas se enganam. Algumas pessoas que a gente chama de orgulhoso, na verdade, são pessoas confiantes. Há uma diferença de arrogância e confiança, de soberba e ousadia. Você, na sua identidade, você sabe quem você é e você vai se posicionar de uma maneira mais intrépida. E as pessoas vão querer te julgar. Deixa eu te falar. Onde Deus estava, a obra de Cristo na cruz foi perfeita. Deus sempre esteve no mesmíssimo lugar. E acredite você que aquilo que aconteceu na sexta-feira
na verdade apontava já para algo que ocorreria no domingo de manhã. A sexta-feira de algumas pessoas eu sempre lembro de Lucas 24, acredito eu, daqueles discípulos com as notícias. Ah, onde estava o Mestre, a nossa esperança, a esperança de Israel? Ele morreu. Escute, saia da sua sexta-feira, entre no domingo da ressurreição. Ele está vivo e na sua ressurreição ele também fez com que você se ressuscitasse e assentasse com ele em regiões celestiais. Tudo muda completamente quando você começa a compreender a história na sua totalidade, não pela metade. Eu falo, é o Cristo, Jesus antes da cruz, e é Jesus, o Cristo, depois da cruz. Você precisa ter um olhar de esperança. A obra de Cristo na cruz pode mudar a pior tragédia que possa já ter acontecido em sua vida. E Deus se deleita em ver você andar na sua nova identidade. Te dá uma nova experiência para você desfazer aquela velha experiência que te aconteceu. É assim que Deus trabalha na vida do homem. Creia que o novo de Deus está chegando para a sua vida. E eu tenho testemunhado disto. Há um frescor, um cheiro de novo, sabe? Relacionamentos, ambientes, geografias, conexões. Deus, Ele coloca caminho no deserto. Você tem medo de ressignificar o que te aconteceu? Mantenha os seus olhos abertos. Fique atento ao que Deus quer, o que Deus pensa a nosso respeito. Jeremias 29, 11. A história pode mudar. Sabe, eu fico revendo o encontro de Jesus com Pedro. Pedro poderia ser tido, na história, pela maioria de nós, como o grande fracasso. Ele nega, sabe, 3 vezes. Só que Jesus, o chamando para viver tudo aquilo que Deus tinha para ele, vai fazer a pergunta 3 vezes: Pedro, tu me amas? Há um jogo de palavras ali no grego, mas que mostra que Pedro ia se levantar confiante mais à frente. Jesus ficou 40 dias na terra após a ressurreição. Quando ele foi assunto aos céus, os discípulos ficaram mais 10 no cenáculo, esperando o cumprimento da promessa. E Pedro já não foi mais aquele Pedro que fracassou. Então você precisa ressignificar as histórias. Existe uma vontade de Deus para a sua vida. E você precisa acreditar que isso vai mudar a sua mente, que são seus pensamentos, seus sentimentos, até a sua maneira de falar. Vai mudar seu comportamento, vai mudar sua linguagem corporal. Tem pessoas que estão encurvadas. Tem pessoas que têm dificuldade de olhar nos olhos quando você sabe qual é a sua verdadeira identidade. Você tem uma ousadia, e não confunda isso com arrogância. Deus quer fazer algo em você, mas Ele precisa começar mudando aquilo que se passa na sua mente. Nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, um culto racional que está lá em Romanos 12. Eu tenho dito, culto racional não é culto inteligente, é a totalidade do ser, é o seu corpo. O seu corpo não é só na sua mente, não é só na sua alma, a vida que é em ti. Na verdade, o
seu corpo expressa a sua adoração. Você precisa crer nas Escrituras. Você precisa crer. Sabe, você não precisa parecer ser. Você tem que saber quem você é. E aí as pessoas vão dizer, olha como ele é arrogante. Não, você é confiante, é diferente. Deixe de ser tímido na sua adoração. E também não precisa ser hipócrita, porque Jesus disse daqueles que o honram com os lábios, mas o coração está distante dele. Apresente-se por inteiro para viver esse novo tempo na sua vida, na adoração. Comece corrigindo a sua postura aí na cadeira, sabe? Você não foi criado para andar prostrado, cabisbaixo. Não, mas de cabeça erguida. E andar de cabeça erguida não é ter olhos altivos. Andar de cabeça erguida não é olhar as pessoas de baixo para cima se sentindo superiores a elas. Andar de cabeça erguida, né? Olhos altivos é soberba. Mas andar de cabeça erguida é saber quem você é na sua identidade. José sabia quem ele era e ele se apresentou aos seus irmãos. Até a maneira como você aperta a mão das pessoas fala muito sobre você. Você tem que segurar firme. Como você está no seu mundo interior, você se revela no seu exterior. E é interessante, assim como a mente, ela modela o corpo também, ele pode influenciar nos seus pensamentos. Por isso que as Escrituras mostram sobre essa importância, né, do fraco dizer, eu sou forte. Provérbios fala sobre isso também em outro contexto, né? Se te mostrares frouxo no dia da angústia, a sua força será pequena, você precisa de força, mas a maneira como você se apresenta pode acabar limitando você no que diz respeito àquilo que Deus tem para a sua vida. Olha, essa postura corporal, alguns psicólogos já diagnosticaram, psicólogos clínicos, que só de mudar a postura de uma pessoa, pessoas deprimidas começam a se sentir melhor, só delas fazerem um movimento no corpo. Então eu quero que você compreenda aqui algumas coisas. Eu posso falar isso aqui para vocês e eu creio que vocês são pacientes porque vocês querem viver o sobrenatural, o transcendente, vocês querem viver o melhor de Deus nessa terra, mas se você não souber quem você é, você vai ser sempre dominado por alguém que descobriu essa sua falta de identidade. É por isso que o diabo, ele quer contar uma história da sua vida de derrota. E muitas vezes algumas pessoas estão acreditando mais no diabo do que em Deus. Então vamos para algumas chaves, sabe? Não fique com nojo de apertar a mão das pessoas. O seu comportamento não verbal, ele é poderoso. Vou repetir novamente. O seu comportamento não verbal é poderoso. Nossa comunicação não verbal controla até mesmo o que algumas pessoas pensam sobre nós. Os nossos sentimentos, gestos, linguagem corporal, nossa expressão corporal pode alterar os sentimentos do nosso corpo. Mente muda, comportamento muda. Existem pessoas que são otimistas, outras pessoas são pessimistas. Por isso que eu falo, não confunda confiança, compreensão. Confiança, compreensão, entendimento. Sabe,
Eu sei, as pessoas falam autoestima. Você não precisa fazer propaganda de si mesmo para ninguém. E você pode se dar o luxo de testemunhar a respeito da vida de outras pessoas ou fazer propaganda de outras pessoas que você conhece, mas de si mesmo não tem necessidade. Quando você vê alguém que fala bem dos outros e se alegra com os outros, você tem alguém bem resolvido. Agora, o contrário disso também é real. Quando você vê alguém criticando, sabe? É porque essa pessoa ainda não sabe nem mesmo quem ela é. Muita gente que fala mal dos outros para se autoafirmar, sabe? Porque ela não está firme no seu respeito consigo, o seu valor próprio. E ela precisa o quê? Difamar outra pessoa. Parece que isso as fazem sentir-se melhor, sabe? Então comece mudando, muda a sua mente, muda a sua postura. São pesquisas que vêm sendo feitas e quando eu vejo as escrituras fazem bastante sentido. Pessoas que em questão de minutos, ao mudar a postura, tiveram mais testosterona e menos cortisol. Isso foi medido. Então, você se sentir, sabe, uma pessoa poderosa, melhora os seus níveis. Sabe a questão do estresse, o poder pessoal, sua linguagem não verbal, é como você movimenta o seu corpo. Então não aceite, por isso que eu falei, comece se corrigindo já na cadeira. Agora, são príncipes, não são escravos. Nossos corpos também moldando a nossa mente, não só a nossa mente moldando o corpo. Até numa entrevista de emprego, a maneira como você se posta, como você se apresenta, influencia. É claro que não é uma questão apenas para ser empregado, mas é uma questão para saber quem você é. Eu quero concluir aqui falando sobre isso. Orgulho ou humildade? Se sentir poderoso, né? Como você reage ao estresse? A maioria das pessoas tem medo de outras pessoas confiantes. Pessoas confiantes intimidam outras pessoas inseguras. Qualquer demonstração de confiança para uma pessoa insegura é arrogância. E eles falam, olha lá que sujeito orgulhoso. Na verdade, essa pessoa ainda não é bem resolvida. E você não precisa pedir permissão para ninguém para você ser você mesmo. Quem se aceita e se valoriza não depende, escute o que eu vou lhe falar, não depende da valorização, sabe, da valorização de outras pessoas. Não confunda confiança com arrogância. A arrogância, na verdade, ela é uma cortina de fumaça para o medo. A expressão de uma autoestima frágil, ferida. A arrogância é insegurança. Toda pessoa arrogante tenta se colocar sobre os outros para se sentir melhor do que os outros e se autoelogiar. Às vezes é a crítica. Isso é desonesto. Ninguém diz que um leão é arrogante. Eu vou ter que concluir. E você vai ver todos os animais que Deus criou, na sua essência, na sua natureza. Eles têm uma manifestação de confiança na hora do ataque. Eu vou falar sobre isso assim que possível, porque eles sabem quem são e o propósito para o qual eles foram criados. Você sabe quem você é. Então, viva na sua identidade, porque nela está a sua autoridade. Vamos conhecer mais?
Um forte abraço, amo vocês em Cristo. Avançar.